O homem é um animal político. Essa é uma das célebres frases de Aristóteles, né, que ficou marcada aí, que marcou o seu pensamento. Na aula passada sobre as virtudes, a gente falava dessa frase do homem é um animal racional, um animal que possui logos, ou seja, que possui linguagem, e essa é a sua essência, isso é o que lhe identifica. Agora, na obra política dele, vai estar lá, o homem é um animal político. Ou seja, faz parte da essência humana essa vida política. Mas quando se fala vida política, não no sentido apenas de política como a gente tem hoje, de política partidária, eleitoral, não. Mas o homem, ele precisa viver na polis, viver em sociedade. Essa vida na cidade, para o homem grego, ela tinha muito valor. Né? Faz parte da natureza humana viver em sociedade. Certo? Até coloquei um trechinho aqui embaixo que diz o seguinte, ó, o bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da cidade. Mas este é mais belo e divino, porque se amplia da dimensão do privado para a dimensão social, para a qual o homem grego é sensível. Portanto, concebia o indivíduo em função da cidade e não a cidade em função do indivíduo. O indivíduo, ele está em função para a sua sociedade, para a sua polis. A polis, o conjunto ali das pessoas, era muito valorizada. Né? Essa vida comunitária, essa vida social é muito importante. Né? A própria formação da sociedade é uma capacidade humana. Né? E para Aristóteles ele valorizava muito isso. E quando ele fala aqui, ó, o bem do indivíduo é da mesma natureza que o bem da cidade. Por que isso? Digamos que a política aristotélica é uma expansão da ética. Quando ele fala na ética, na busca da virtude, na busca da frônesis, nesse equilíbrio, nesse agir racional, ético, ele está falando do indivíduo. Quando ele vai falar da política, ele faz uma transposição, uma ampliação. A ética do indivíduo, a política é como se fosse uma ética do coletivo. Por quê? Há toda uma ligação aí entre a cidade, a alma e a virtude. Em Platão também tinha. Lembre-se da tripartição da ideia do cosmos, da alma e da cidade em Platão, onde havia uma harmonia entre o cosmos, entre a totalidade, entre a alma humana e a ação social, a ação política, a organização do Estado, da cidade. Né? Em Aristóteles vai ser muito semelhante. Essa organização da alma vai ser espelho da organização da cidade. A virtude do cidadão, esse grupo social virtuoso, é que vai formar uma cidade virtuosa. Então é preciso cultivar também na cidade a virtude. E qual é a virtude máxima que deve ser exercida em sociedade? A justiça. Né? A justiça é essa busca máxima que deve estar como finalidade, né, para uma vida boa dentro da polis. Então a gente, assim como fala de uma ética da virtude, uma ética teleológica, a gente também vai falar de uma política das virtudes. De uma política onde o seu telos é justamente o bem comum, a justiça para os cidadãos. Certo? Claro, lembrando que nesse contexto, Aristóteles vai, por exemplo, os escravos, não vai entrar aí como um cidadão livre. O escravo para Aristóteles é apenas um instrumento de serviço. Né? Infelizmente, ele está ali dentro de um contexto onde o modo de pensar era assim. Então, apesar de ser uma mente brilhante, né, apesar de ser um cara que para o seu tempo foi um gigante, muito inteligente,
mas ainda preso a alguns preconceitos de sua época, né? Então, ele vai ver aí uma cidade que gira em torno do bem de todos. No entanto, exclui aí alguns grupos de pessoas, né, como escravos, bárbaros e etc. Então a gente está falando aí de uma política virtuosa, de uma política das virtudes, né? Ele não vai, assim como Platão, ele vai ter um pé atrás com a democracia, no sentido de poder virar sempre uma demagogia, né? Mas ele encontra algumas coisas boas quando a democracia funciona, e aí tenta tirar algumas coisas boas da democracia, outra coisa que funciona ali da oligarquia, mas não define exatamente, né, uma cidade ideal no sentido que Platão fez, por exemplo. Ele vai se ater mais a essa questão da virtude, essa virtude que se expande, né, da alma para a cidade, né? E também dessa necessidade que o homem tem em viver na polis socialmente e de maneira organizada. E aí esse contexto do homem como animal político é fundamental, né? A gente escuta muito isso, é uma frase célebre aí, que muito usada em vários contextos, né? E inclusive na redação talvez possa ser o caso de vocês utilizarem. A gente pode estar sempre atento, né, de entender a teoria. Às vezes pega uma redação, coloca uma frase do autor, mas às vezes não conhece bem ele. E é importante entender o contexto, entender a frase, entender o porquê. E aí está uma oportunidade também de você fazer esse joguinho, essa ligação, né, entre as frases que você vê aqui dos filósofos, de modo geral, né, para aplicar de repente no texto. Então, o homem como um animal político vem dizer, revelar essa essência humana, essa natureza social, essa necessidade de viver nesse contexto da polis, né? Mas viver não de qualquer jeito. É preciso ter uma finalidade na ação. E essa finalidade sempre tem que visar um bem, sempre tem que visar uma forma excelente de vida, certo? Que é uma vida racional, aqui também no contexto da busca de uma cidade que haja racionalmente para que se alcance a justiça para todos, certo? Então aí vai um resumo, um trechinho aí da política de Aristóteles. Valeu? Até mais, pessoal. Até as próximas aulas. Falta ainda a gente ver, para poder encerrar tudo, a lógica aristotélica, o silogismo lógico e tal, né? E aí a gente fecha com Aristóteles, tá ok? Valeu, até mais.